Olá, meu nome é Miriam Bevilacqua, sou professora, jornalista, pesquisadora de literatura e você está aqui no Biblion, que é o nosso canal, óbvio, de literatura. Hoje, o nosso olhar recai sobre algo raro, porque é muito difícil nós encontrarmos esse tipo de livro, principalmente no Brasil. Eu estou atendendo muitos pedidos, né, porque me pediram para fazer análise desse livro, né? E que livro é esse? São as letras de músicas do grupo Racionais MC que foram publicadas em livro, né? Sobrevivendo ao Inferno. E eu reforço aqui mais uma vez a minha opinião, que foi inclusive a minha tese de doutorado, de que letras de canções são sim literatura. Podem ser crônicas, podem ser poemas, mas são sim literatura. Racionais MCs, Sobrevivendo ao Inferno, é o título do livro e se originou de um CD do mesmo nome, lançado lá na década de 90, em 1997, e ganhou notoriedade como literatura quando foi publicado, né, e passou a fazer parte de leitura obrigatórias de algumas instituições de ensino, seja vestibular, seja prova, né? E qual a importância, né? Por que isso está sendo cobrado dos estudantes? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, fica comigo até o final do vídeo. Se possível, dê o seu ok, já se inscreva, né? Que eu vou te mostrar o quanto ele é importante e nós vamos marcar um olhar para que você possa fazer uma boa prova. Se você não for fazer prova nenhuma, nem for estudante, é muito interessante analisar um livro diferente como esse. Então, antes de nós começarmos a falar do livro, é preciso falar do grupo Racionais, porque esse é o tipo de obra, né, que ela tem muita influência, ou ela teve muita influência, em virtude da origem dos seus autores. Então, o grupo foi criado em 1988. E desde o início ele tem a mesma formação original, composta pelo Mano Brown, pelo Ice Blue, pelo Ed Rock e pelo KLJ. Todos eles paulistas. Só que enquanto o Mano Brown e o Ice Blue são do extremo sul da Zona Sul, o Ed Rock e o KLJ, eles são da Zona Norte. Então, é como se eles representassem a cidade toda de São Paulo, de norte a sul. Mas de que São Paulo nós estamos falando, né? Não é uma São Paulo que costuma parecer muito, né? Nós estamos falando da São Paulo, da periferia de São Paulo. Então, eles eram e ainda são 4 jovens, né? Só que quando eles começaram, eles eram pobres, eles são negros, eles são moradores da periferia, que vão compor canções sobre a vida nas periferias da maior cidade da América do Sul, que é São Paulo. Então, se você me segue, né, você deve se lembrar, e é uma coisa que eu reforço muito aqui no canal, que é o lugar de fala. É muito diferente um sociólogo ou um jornalista falando da vida na periferia, por mais que eles entendam do assunto, sejam estudiosos do assunto. Mas é diferente da visão daqueles que vivem o dia a dia da periferia, nasceram na periferia, cresceram na periferia, passam lá anos e anos. Então, os Racionais, desde o início do grupo, eles usam a sua música para nos contar sobre as inúmeras dificuldades, a desesperança de quem nasceu e cresceu à margem da sociedade, né? Em sua periferia. Margem quer dizer exatamente isso, gente. A margem, fora, parece, né? Bem, o rap deles é o que eles chamam de rap político, e eu concordo com essa denominação, né? É uma música de denúncia que quer criar consciência nas pessoas. Mas não é só criar consciência, que é alterar algo que está muito sedimentado. E o que é esse algo que está muito sedimentado?
é a condição desses jovens, né? São jovens que convivem com a violência constantemente, seja uma violência em casa, né? Seja na periferia, ali na comunidade, seja a violência policial. É uma violência que está tão arraigada, tão normalizada, né? Que ninguém questiona mais por que é assim. Então aí já entra o título do livro, né? Então, qual é o inferno? É essa vida. Essa vida desses jovens é o inferno. É uma luta incessante para tentar escapar ou pelo menos sobreviver no meio da pobreza, no meio do tráfico de drogas, da falta de estudo e de oportunidades, como se fosse impossível sair do inferno. Quando muito ali, mal é mal sobreviver, tá? Então, é disso que este livro vai falar, né? Então, esse é o tema do livro e você já tem que ficar atenta ao tema. O CD, ele é composto de 12 músicas, mas uma delas, ela é somente orquestrada. Então, o livro é composto de 11 letras, né? E da introdução do Acauã de Oliveira, né, que fez doutorado comigo na USP. Hoje ele é professor na Universidade de Pernambuco, né? E o olhar do Acauã, que é alguém que foi mais fundo ali na história dos Racionais, né? Ele consegue nos dar uma visão geral da importância da obra. Então, precisa ler a introdução? Sim, é fundamental, porque na introdução, o Acauã, ele lembra que essa organização social tão genocida, que mata tanto, ela é uma herança da escravidão. Se você não viu, tem que ver aqui no canal o vídeo de Quarto de Despejo, que eu explico, quando acaba a escravidão, o que é feito dos negros que vêm morar na cidade e não tem casa. Então, por favor, eu vou deixar o vídeo na descrição, assista Quarto de Despejo. E aí, esse genocídio que já começou ali no final da escravidão, ele ainda aumenta na ditadura militar, porque os militares, eles não governavam para os mais pobres, eles governavam para os brancos ricos, e aquela população pobre tinha de ficar à margem. Na década de 90, os Racionais já tinham uma projeção aqui em São Paulo. Era aqui que eles eram conhecidos, mas foi somente com o disco Sobrevivendo ao Inferno, que é o livro que nós estamos conversando hoje, né, lançado em 1997, quase uma década que eles já estavam na estrada, né, e que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, é que o grupo ganhou projeção nacional e até internacional, mesmo eles não dando entrevista e não comparecendo à entrega de inúmeros prêmios que eles ganharam. E aí você vai me perguntar, mas por que eles não dão entrevista, né? Se com a entrevista eles iam ficar mais famosos, iam ter mais shows, mais visibilidade. Porque eles são muito coerentes com aquilo que eles falam e com aquilo que eles acreditam. Então, eles achavam que eles não podiam prestigiar uma mídia que cometia os mesmos erros dos governantes, condenando os jovens da periferia simplesmente pela sua cor e pela sua condição financeira. Eu sou jornalista, já contei para vocês algumas vezes, então, como jornalista, eu acredito que isso esteja mudando, mas eu também acho que os Racionais têm certa razão, sim. Ou há alguns anos eles tinham muita razão. Porque somente há pouco tempo nós começamos a ver com frequência apresentadores negros, jornalistas negros, artistas negros, né? E mais do que isso, nós começamos a ver que não tem mais tanto preconceito embutido, seja nas matérias jornalísticas, seja na novela, né? Porque antigamente preto em novela, ele ou era escravo ou ele era empregado. Mas eu sou obrigada a concordar com os Racionais que sim, durante muito tempo houve uma reprodução, seja da mídia ou que os governantes faziam.
Quase todas as músicas falam de crime, o que não significa que haja algum tipo de apologia ao crime. Muito pelo contrário, em todas as letras, o criminoso, seja ladrão, traficante, ele sempre se dá mal. E você tem a impressão que ele sabe que ele vai se dar mal, né? É quase que um destino já anunciado. Mas você vai ver que o crime figura com tanta frequência nas letras das canções. Por quê? Porque ele tem a mesma frequência na vida desses jovens, né? O crime, ele faz parte do cotidiano. Todos eles ali conhecem ou são amigos de jovens que o crime arrebanhou e que ou foram presos ou foram mortos, né? Para quem mora na periferia, isso não é só notícia de jornal, é o dia a dia. É preciso entender que o crime tá ali, é um caminho para aqueles jovens. Você vai falar, mas é o caminho mais fácil? Gente, eu acho muito fácil julgar quando a gente está de fora, mas se você vive num local com tanta violência, com tanta pobreza, o crime acaba sendo um caminho. Quer acabar com o crime? Não é só prendendo o criminoso, porque vão vir outros. Você precisa acabar com a causa, né? Precisa melhorar a condição de vida da população mais pobre do Brasil. Essa população tem de ser a prioridade de qualquer governante. Então, esse livro, ele é um livro de denúncia. Por que é importante? Porque ele quer criar consciência nas pessoas. Então, quando a gente ouve governantes dizerem absurdos como bandido bom é bandido morto, significa que esses governantes, além de não terem a menor consideração pela vida humana, eles querem o quê? Querem a saída mais fácil, né? Eles não querem trabalhar de verdade, né? Eles não querem se debruçar sobre políticas públicas, né? Que tirem essas pessoas da pobreza, que favoreçam esses mais pobres, porque isso que vai acabar com o crime. Não se iludam, não é arma, não é prisão. O que termina com crime, vejam as sociedades mais adiantadas do que a nossa, né? É justamente você dar condição para que a população viva bem. Vai ter crime? Vai! Mas se tiver o crime acontecer, tem que ter política pública também para a reabilitação desse preso. E aí o livro vai falar da chacina de Carandiru, quando foram mortos 111 detentos que estavam desarmados, a maioria era réus primários, que talvez se tivessem dinheiro para pagar um advogado, se morassem na Paulista, na Zona Sul, nem estariam presos. E tantas outras tragédias como essas, que os governantes, que o poder público, que a polícia cometem pelo Brasil, né? Não é só São Paulo e Rio de Janeiro, mas é pelo Brasil todo. Eu não vou conseguir analisar todas as canções, mas eu peguei aquelas que eu considero mais importantes. Na canção Diário de um Detento, um preso chamado Jocenir, ele ajudou o Mano Brown a fazer a letra. E ele ainda pediu para que outros detentos lessem a letra para ver se ela estava de acordo. É aquilo que eu falo, é o lugar de fala, né? É um preso falando da condição dele. E essa canção, ela fala justamente do dia da chacina do Carandiru em 1992, aqui em São Paulo. Em um trecho, a canção diz, abre aspas, o ser humano é descartável no Brasil, como mods usado ou bombril. Cadeia guarda o que o sistema não quis e esconde o que a novela não diz. Então, você olha a comparação, está sendo comparado o ser humano a um mods usado, né? Que mods, para quem não sabe, se for homem, mods é a marca de um absorvente, né? É dizer que aquele ser humano tem de ir para o lixo, que ninguém se importa se ele morrer. Então,
é disso que nós estamos falando aqui. Então, essa é uma letra que fala dos presos. Em outra canção que descreve a periferia, a canção chama Periferia é Periferia. Há várias estrofes, eu peguei, não peguei toda a letra, mas peguei algumas estrofes, eu selecionei, que relatam bem essa condição desumana e sem futuro nas periferias e que tantas vezes leva ao crime. Vejam, periferia e prisão estão muito ligados, né? Uma coisa leva a outra. Como diz a canção, abre aspas, periferia é periferia, milhares de casas amontoadas. Periferia é periferia, em qualquer lugar, gente pobre. Periferia é periferia, vários botecos abertos, várias escolas vazias. Periferia é periferia, molecada sem futuro, eu já consigo ver. Fico triste por saber e ver que quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Então, os Racionais estão falando para dentro, estão falando para também os seus iguais, que sabem que aqueles meninos não têm futuro. Em outra canção chamada Qual Mentira Vou Acreditar, o tema é a batida policial, que acontece quando os jovens pretos e pobres, né, são abordados pela polícia, o que é uma constante. Bastou estar num carro melhor, estar com uma roupa melhor, a polícia já tem na cabeça uma ideia pré-concebida que aquilo foi roubado. É um preconceito. Pensem sempre nisso. E a letra, então, é dita o rapaz e o guarda. Abre aspas. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. E aí, é legal porque o policial, que provavelmente é branco, né? Ele vai responder, ele tá ali na batida, né? E ele fala, abre aspas. Escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe. Comigo não tem disso. É para sua segurança. Ou seja, ele está querendo dizer que ele não é racista. E aí, de novo, o jovem negro responde. Falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Então, vejam que as letras elas estão todas interligadas. A periferia, a batida policial e a prisão. Violência, racismo, pobreza, drogas, crimes, são os temas das músicas. Então, quando você for ler ou escutar, perceba que não é apenas um simples relato de uma situação muito triste que perdura há décadas nas periferias e que só piora ou só piorou com o empobrecimento ainda maior do nosso país que aconteceu nos últimos anos. Mas também perceba a crítica, né, de como não há vontade política para se fazer algo para alterar a situação. Então, fica claro, você lendo as letras e ligando-as, fica claro como o poder público quer colocar essas pessoas bem na periferia mesmo, né? Bem à margem da sociedade, onde a gente não enxerga, né? Não é a Paulista de São Paulo, não é a Faria Lima, é a periferia. Outra coisa muito interessante é entender que a estética das músicas é uma estética diferente, é uma estética que não é bem comportada, porque ela acompanha o tema. Se o tema das letras é a violência policial, a violência do dia a dia, a canção toda ela tem uma uniformidade, né? Por fim, é importante também que você perceba que há uma referência à religião cristã, nem católica, nem protestante, cristã em geral. A capa do livro com a luz, né, com a cruz, desculpa, e a lombada dourada, que nos remete, eu até peguei para mostrar, nos remete à Bíblia, que também é preta com a lombada dourada. Na letra da canção Fórmula Mágica da Paz,
Os Racionais, fazendo uma crítica à igreja, né, à religião, eles falam: na parede, o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde está Jesus? Mais uma vez, o emissário não inclui o Capão Redondo em seu itinerário. Então, para quem não sabe, não mora em São Paulo, Capão Redondo é periferia, é o extremo sul de São Paulo, da onde vem Mano Brown e Ice Blue, né? E ao fazer isso, eles também estão chamando a responsabilidade dos religiosos, que é importante, porque não adianta você ir lá pregar a religião se você também, com tanta força política, que hoje parece que está voltando até a religião nesse país, né, o que é um absurdo num Estado laico, mas também não faz nada, né? Jesus passa longe da periferia, como dizem os Racionais. Você vai ver que tem várias fotos, né? São fotos feitas pelo fotógrafo Klaus Mitteldorf, que eu tive o prazer de entrevistar há muitos anos, e que são feitas na periferia e que são em preto e branco e conversam então com a estética do livro, conseguem capturar o cenário onde as histórias se passam. É um livro pequeno, fácil de ler, mas lembre-se sempre que cada palavra tem uma função, né? Porque são textos curtos. Na letra, capítulo 4, versículo 3, depois de ouvir que 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais, hein, gente, já sofreram violência policial e que cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, e que em contrapartida, nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros, Mano Brown diz nessa canção, abre aspas: permaneço vivo, prossigo a mística, 27 anos contrariando a estatística. Gente, isso é genial, né? Porque isso é uma prova da resiliência daqueles jovens que conseguem de alguma maneira sobreviver ao inferno. Eu quero dar os parabéns ao Grupo Racionais por dar voz a quem não tem voz, né? E quem a maioria das pessoas nem quer ouvir, tá? Então, se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de se inscrever, dê o seu ok, comente, isso é muito importante para mim, muito importante para o canal. Se você precisar de algum outro livro que cai em prova, que você gostaria de fazer uma análise, ter uma análise antes de comprar, antes de ler, eu estou aqui à disposição. E se você for fazer essa prova, mais do que tudo, você tem que saber que é um livro de crítica. Relacione esse livro com outros tantos que tem aqui no canal, como Quarto de Despejo, como Revolução dos Bichos, e veja como tudo isso está ligado pela política. Até o próximo post.